Olá, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na nossa TV Zoom. Que possamos todos ficar nas vibrações do nosso amado Mestre Jesus. Nosso programa tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Lembramos que o programa Atualidade Espírita é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 21 casas espíritas em Nova Friburgo e região. Nosso convidado de hoje é o irmão e companheiro Cláudio Moreira, da Associação Espírita Fraternal. Olá, Cláudio, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Atualidade. Olá, Mônica. Olá ao amigo que está nos assistindo agora. É com muita alegria que estamos aqui para abordar mais um tema à luz da doutrina espírita. Seja bem-vindo. Obrigado. Nosso tema de hoje, a evangelização dos pais na casa espírita. O Cláudio já esteve aqui com a gente em outra ocasião falando sobre família. Ele é o responsável pela evangelização infanto-juvenil e de pais na Associação Espírita Fraternal. E é disso que nós vamos falar hoje, um assunto muito interessante e muito importante. Cláudio, então fale para a gente um pouco a respeito desse trabalho que você faz na associação com os pais. A evangelização de pais, ela é um complemento da evangelização infanto-juvenil. Quando nós resolvemos a desenvolver esse trabalho, porque, como eu já tinha falado na vez passada, em função dos pais levarem as crianças e deixarem ela na nossa casa, nós achamos por bem também fazer a parte de espiritualização dos pais. Então, é uma reunião, ela é aberta, ela é baseada no diálogo das vivências que os pais têm e alguns objetivos que nós procuramos salientar, buscar, que é a conscientização do pai como educador. Isso é muito importante. Fazer através de pesquisas pedagógicas, educacionais e até psicológicas para ajudar na formação da criança. Fazer também uma interação entre evangelizador e pai é algo também importante. Fazer com que os pais também reflitam sobre as suas sugestões, suas opiniões e atitudes referentes às crianças. E também, Mônica, é importante educar-se para poder educar. Ali nós exercemos esse trabalho, onde nós conversamos para auxiliar as crianças. As aulas, quer dizer, os temas são concomitantes às aulas das crianças. Ou seja, o trabalho que é realizado dentro da sala com os pais é um segmento do trabalho que é realizado dentro de sala com as crianças. São temas que são abordados para uma reflexão dos pais quanto à formação. Não é um curso. Nós não estamos fazendo um curso. E nem é uma sala de aula. É um trabalho que é realizado baseado em vivências. São pais que dão do seu próprio testemunho. Porque que acontece? Que muitas vezes a sua solução pode ser a solução do meu problema também. Acaba se transformando numa grande troca de experiência. Claro, troca de experiência. E eu posso usar mais adiante na formação do meu filho. Então, esse é um objetivo, é o que nós procuramos exercer, porque cada caso é um caso, não existe uma fórmula concreta para todos. Então, a gente faz esse trabalho. E é importante também salientar que ele se sinta à vontade, sem crítica, sem julgamento, sem nada. Então, ele fica à vontade para expor as suas situações, os seus sentimentos. Então, esse é o trabalho que a gente realiza junto ao grupo de pais. E como é enriquecedor essa troca de experiências, porque às vezes o problema que eu tenho é o problema do outro, claro, e vice-versa. Com certeza. Cláudio, vamos então aproveitar para falar acerca de alguns desses temas que são tratados lá. Por exemplo, ausência e superproteção dos pais com relação aos filhos. Como equilibrar esses opostos? Interessante isso pelo seguinte, vamos tentar caracterizar essa ausência e essa superproteção. Muitas vezes, a ausência por falta de tempo. Primeiro, a gente tem que priorizar o tempo. De maneira que se eu tenho 15 minutos para estar com meu filho, que eu use esses 15 minutos para estar com ele. Outra situação, ele está presente, mas ao mesmo tempo ausente.
A questão de você estar não quer dizer que você esteja participando. Então, você tem que participar, você tem que ouvir as informações, conversar, dialogar. Eu tenho uma experiência própria até nisso, porque certa feita o meu filho me perguntou por que os adultos, toda vez que são interpelados, as respostas são sempre as mesmas. Aham, tá bom. Aí eu pensei e refleti sobre isso, e é verdade. Por quê? Porque nós ficamos tão vinculados à televisão, aos assuntos do dia a dia, e esquecemos a presença das crianças. E depois desse dia, dessa reflexão, eu passei a dar mais atenção e a ouvi-lo mais. Até que, às vezes, ele fica jogando videogame, faz 10 gols. Eu tenho que ver os 10 gols. Né? E eu vejo os 10 gols, porque a gente participa. Então, isso também é importante. Quer dizer, você está presente, mas participando. Uma outra questão de ausência também é o medo de errar. O medo de você... As nossas decisões, os nossos atos não são 100% corretos. E a gente erra. O erro, ele faz parte. Nós temos que observar o erro, ter a responsabilidade e tomar outras decisões baseadas nessas informações trazidas por eles. Então, isso é muito importante. Por isso, temos que estar presentes. A questão da superproteção, aquele controle excessivo, nós sabemos que nós buscamos o conhecimento, mas vamos usá-lo eles aonde? Na prática, na vivência. Eles precisam viver, eles precisam praticar, eles precisam exercer. Então, eles precisam colocar isso no seu dia a dia, na sua prática. Uma outra questão da ausência também, que a gente deve frisar, é a questão do presente. Muitos pais dão presentes para compensar a ausência. Isso pode criar na criança uma dependência que o amor é transmitido pelo bem material e não pelo sentimento. Isso também tem que frisar bem. Então, essa questão, você controlar as atitudes, tem até na nossa reunião de pais, como nós falamos, são diálogos de vivências, tem uma história interessante de uma mãe que relatou, que ilustra bem essa coisa do controle, que ela foi na casa de uma amiga e a filha pediu para ir no banheiro. E ela indicou o local do banheiro, no corredor, no final. E estavam lá conversando tranquilamente, quando de repente a filha gritou, mãe! Aí ela, o que foi? Aqui eu posso sentar? Ela falou que ficou numa situação complicada. Mas por quê? A gente tem esse hábito, não senta, não limpa, mas tem que trazer isso com amor e com carinho para a criança aprender. Ela tem que ter essa experiência. A outra coisa é o monitoramento também. Isso acontece muito. E a criança fica com medo daquela coisa, poxa, vão saber tudo, né? A minha vida vai ser exposta, vão saber os meus podres. Ela se retrai. Então, a gente tem que ter uma balança entre a ausência e a superproteção. Isso é uma coisa muito interessante que tem que ser trabalhada. Nem tanto ao céu e nem tanto à terra também. Então, isso tem que a gente procura salientar. Você tem que orientar, esclarecer, mas também dar a eles a oportunidade deles seguirem o seu caminho. Tropeçar. Importante que mostre a eles que se ele cair, tem uma mão para segurar, mas ele tem que seguir o seu caminho em frente e adiante. E isso é muito importante, porque ele tem essa segurança, porque ele sabe que se amanhã ele tropeça, ele tem uma retaguarda que pode auxiliá-lo. Então, isso tem que ficar bem, bem esclarecido para as pessoas. Você falou uma coisa muito interessante, hoje em dia, muito usada, que é a lei da compensação. Eu não posso te dar afeto, mas eu posso te dar um presente, o que você quer. E como isso é ruim? É ruim. Um relato de um pai também, tá? Para poder ilustrar. Que ele, quando a gente abordou esse assunto, ele falou, hoje eu procuro passar para o meu filho o que eu não tive com meus pais. Porque eu recebia muitos presentes. Então, eu fui criado nesse ambiente. Então, hoje eu tento mostrar ao meu filho que não é só de presente, não é só o bem material. Existe o bem do sentimento, o emocional, o espiritual, que é muito mais importante. E isso, muitas pessoas pensam dessa forma, muitas pessoas usam isso desse jeito, dessa maneira. E uma coisa interessante, Mônica, a gente falar que tem a ver com a sua pergunta, é que alguns pais, nessa ausência, dão a responsabilidade da educação a educadores,
a terceiros e até o externo, quer dizer, a rua, né? Onde ali ele não terá uma formação muito positiva, porque ele precisa de limites, ele precisa de amparo, de esclarecimento. Então, ele precisa vivenciar isso. Isso acontece muito na nossa sociedade, de você colocar a responsabilidade em terceiros. E a criança cobra. Porque temos que perceber o momento certo, porque às vezes ela quer apenas uma bronca, a outra hora ela quer um elogio, outra hora ela quer uma palavra, e às vezes ela quer um beijo e um abraço, somente. E a gente não tem essa percepção. Então, esse trabalho, a gente vai adquirir essa percepção junto às crianças. Que possamos perceber que a qualidade do tempo que a gente passa é muito mais importante que a quantidade. E eles cobram e eles exigem isso dos pais. Essa qualidade, esse tempo, é o que eu falei no início. 15 minutos, eu tenho 15 minutos, eu vou me doar 15 minutos para ele, eu vou ficar 15 minutos com ele, dando a ele amparo, amor, carinho, brincar, rir, ele adora. É o suficiente, porque ele sabe que eu estou dividindo o meu tempo entre a minha parte profissional, educacional e minha parte de família, que é muito necessário. Cláudia, sabemos que o elogio, a crítica, o afeto são estímulos necessários para a obtenção de um comportamento desejado em nossos filhos. Como falar, então, de modo a contribuir com a formação da autoestima? Principalmente nas horas mais importantes, ou seja, quando ele faz um ato positivo. E crítica, Mônica, elogio e afeto são 3 vertentes importantes, porém com duplo sentido. De que maneira? Um elogio em demasia, você pode criar uma criança que ela acha que ela se sobrepõe aos outros. É uma criança que vai vaidosa, orgulhosa e que não aceita de outras pessoas alguma sugestão, vamos assim dizer. Ao passo que se você não dá esse elogio, você cria também uma insegurança, uma baixa estima na criança. Se você critica em demasia, você tem o mesmo efeito da falta de elogio, uma criança insegura. Ao passo que se você não faz a crítica, você também tem problemas como o excesso de elogio, porque uma pessoa não vai aceitar uma crítica se ela é elogiada o tempo todo. O excesso de afeto, você tem uma criança dependente, uma criança de difícil relacionamento. Eu até na evangelização lá dos pais, tem uma historinha que ilustra bem isso, é uma propaganda que um casal vai lavar a roupa e ele pergunta à esposa quanto que coloca de sabão em pó na máquina. Espera aí que eu vou ligar para minha mãe. Então, isso é uma dependência, né? Fica dependente. Ao passo que se você também não dá afeto, você cria um ser humano frio, que pode mais na frente ter problema. Então, a gente tem que contrabalancear isso, essa coisa. Você tem que elogiar nas horas certas, mas também você tem que chamar a atenção quando ele estiver errado. Tem que haver um equilíbrio. Equilíbrio. Você tem que dizer sim sempre que for possível e você tem que dizer não sempre que for necessário. Não, isso tem que ter essa percepção. E você vai criar um adulto que vai saber lidar com esse tipo de situação. Cláudia, mas como conseguir o equilíbrio necessário para essas interpelações, se geralmente nesses momentos a gente está nervoso, está irritado? Chico Xavier ensinou a todos nós a terapia do você mastigar água. Pegar um copo de água, você coloca na boca, mastiga bem e depois você fala, você engole, você coloca para fora e fala. É esse equilíbrio que a gente tem que ter, né, com as crianças, com os adolescentes que os interpelam. Sabemos que o dia é atribulado, sabemos que há muitas turbulências no nosso dia a dia, mas a partir do momento que você chega em seu lar, você tem que buscar essa paz e esse equilíbrio. Lógico, muitas vezes
pedindo auxílio e a proteção da espiritualidade, porque ela trabalha nesse conjunto, né? Ela trabalha com essa harmonia. E nós temos que trabalhar isso dentro de nós, esse equilíbrio, essa paz, essa tranquilidade. Quando nós falamos aqui anteriormente da crítica, né, não é você fazer uma crítica agressiva, destrutiva ou irritado. Não, com amor, com carinho, mostrando a ele o erro de uma maneira tranquila. Ele vai perceber isso, ele vai entender isso e vai trazer isso para o seu íntimo, para o seu dia a dia. E você vai buscar uma coisa importante nele: segurança, confiança. E ele vai perceber isso, porque você está chamando a atenção dele, está sendo chamado a atenção, mas de uma maneira carinhosa, de uma maneira tranquila. E isso para ele é muito satisfatório. Como é importante para a formação da personalidade desse ser. Claro. E isso, a crítica, ele gosta de ouvir a crítica. Porque, como o meu filho mais velho disse, eu vou somando as informações. Eu capto a informação, eu vou somando para eu poder ter, no final, saber o que está acontecendo. Isso é interessante, quer dizer, você ouvir isso de um adolescente, né? Ele colhe as informações para que no final ele possa explanar a sua resposta, a sua indagação. Que ele não está fazendo, não está construindo nada da sua vontade própria, mas ele colheu as informações. Então, se você fala de uma maneira dócil, tranquila, ele vai entender o recado que você quer dar. Então, isso é muito importante no dia a dia. É uma tarefa difícil, Mônica, porque, como nós falamos, o próprio dia a dia, né, a própria sociedade, faz que a gente vive nesse mundo de turbulência. Nós que temos que buscar a paz, o equilíbrio. Você tem que buscar isso dentro de você. Não se deixar levar pelas vibrações, pela sintonia da parte externa. Que possamos nos lembrar da enorme responsabilidade de sermos pais, mães, educadores. Correto. Cláudio, muitas vezes ouvimos a frase: eu não pedi para nascer, ou essa não é a família que eu pedi. Comenta pra gente essas duas afirmativas. Nós costumamos orientar, esclarecer aos pais e responsáveis. Falo responsáveis, Mônica, porque no grupo tem avós, tem tios que são responsáveis. Então, quando a gente fala pais, a gente fala num contexto geral. Referido a isso que você nos perguntou, pediu sim. Porque há o processo reencarnatório. A gente, uma maneira mais trazendo para a linguagem mais cotidiana, para que a gente possa entender, quando nós retornamos à espiritualidade e onde a gente tem ali a visão completa de tudo que passamos, que fizemos, deixamos de fazer, deixamos de realizar, o que nós fazemos primeiro? Eu quero voltar. Esse é o primeiro pedido que nós fazemos. Quero retornar, eu quero reparar. Então, nós solicitamos esse retorno. Nós solicitamos vir para poder reparar esses erros com aqueles os quais tivemos a participação. Então, todo esse processo reencarnatório é elaborado, é feito. Então, eu solicitei. Eu não estou naquela família, naquele meio, por acaso. Foi uma solicitação, um pedido meu, ao mesmo ponto que os pais também tiveram essa participação do aceitar. Então, é interessante isso. Eu solicitei e fui aceito no meio em que eu estou. Então, realmente, eu pedi para vir ali. Eu pedi para estar naquele meio, como os meus pais pediram que eu ali chegasse. Então, há a responsabilidade dos pais de orientar, esclarecer, e dos filhos de procurar também exercer as suas funções para criar a harmonia no lar. Então, há uma programação encarnatória, claro, antes do retorno. E essa programação, está aí o filme Nosso Lar, que eu acredito que todos tenham assistido, e lá foi abordado isso, que é um trabalho que é realizado na espiritualidade para que nós possamos fazer um bom proveito desse processo. Cláudio, sabemos que em muitas famílias há muita harmonia, mas também há os desafetos. Como lidar com esses desafetos que muitas vezes existem na família consanguínea? O desafeto é uma parte interessante, porque é um aprendizado.
O que acontece? Ele está ali por uma razão. Interessante que a família, Mônica, é uma união de almas afins. Aqueles que já demandaram para umas esferas superiores, já estão galgando, eles nos auxiliam e nos orientam. Normalmente, no seio familiar, estão aqueles onde nós temos vínculos de passados para resgate, para melhoria. Então, são espíritos afins que necessitam, como nós, do crescimento da evolução. Ali estão para esses reparos, quer seja na posição de pais, de filhos, de cônjuges ou até de parentes, mas que estão ali por uma razão essencial. Então, você vivendo com isso, você aprendendo, porque ele está errando, para que nós possamos entender e ajudá-lo a melhorar. Então, por que eu tenho que me distanciar dele? Se eu vejo que há necessidade de mais união, de mais afeto. Na própria escolinha que a gente trabalha, a gente percebe isso, de irmãos diferentes uns dos outros. Um mais agressivo, o outro mais tranquilo. Isso é necessário, é o equilíbrio. Nós temos, e interessante que você divide o afeto, né, entre eles, você saber dosar isso entre essas crianças. Então, isso é necessário para a nossa harmonia, para o nosso desenvolvimento. Não há desafeto. Acho que muitas vezes há uma dificuldade de percepção de nós. Digo nós, de todos que estão ali. Cada um tem uma característica própria. Lembrar sempre que aquele é o seu grau de desenvolvimento. Eu por ter mais tranquilidade, mais harmonia, eu estou num patamar um pouco acima, mas não quer dizer que eu sou superior a ele, não. Eu preciso, aí a minha responsabilidade aumenta, porque eu tenho que ajudá-lo, eu tenho que procurar ampará-lo, porque ele necessita de ajuda. Aí entra muito aquelas virtudes tão necessárias que Jesus tanto orientou que a gente cultivasse. Paciência, tolerância, indulgência, o diálogo fraterno. Claro. Como é importante esse exercício. Renúncia. A renúncia é algo que tem que ser exercitado constantemente, porque você renuncia a muitas coisas em função da família, né? É lógico, você poderia ter uma vida totalmente diferente, mas você faz essa renúncia não de cobrança, mas pelo bem-estar da sua família. Então, são virtudes que têm que ser trabalhadas no seio familiar. E ali é o local mais propício para isso. Cláudio, muitas vezes os pais conversam. E nem sempre essas conversas são agradáveis. Às vezes são tratados assuntos de dificuldade financeira, problemas, enfim. E os filhos devem participar dessas conversas ou eles devem ser poupados? Não, a participação dos filhos tem que ser constante. Eles são autênticos. E, então, eles têm que participar, sim, das situações, dos problemas que acontecem dentro da família. Lógico que existem algumas situações relacionadas ao relacionamento marido e mulher, que são discutidos por eles. Mas quando você fala em família, eles têm que ter essa participação total no que está acontecendo, no que pode acontecer, nas elaborações dos objetivos, para traçar o futuro, no que vai acontecer. Porque senão ele ficando fora disso, ele se sente ausente. E ele tem a sua participação. Nós não percebemos, Mônica, mas eles às vezes falam com propriedade. Entendeu? Às vezes eles falam de maneira que a gente consegue entender e captar através do que ele está falando e solucionar os nossos problemas. Então, tem que se ouvir, sim. Tem que se trazer a eles para esse assunto, tem que trazer a eles para o dia a dia, o que está acontecendo, mostrar a eles de uma maneira tranquila, ajudar, mostrar soluções, perguntar a ele o que ele acha, se fosse ele, o que ele faria, e ele vai se sentir participativo. Hoje, o grande objetivo é criar essa família participativa, onde todos têm voz e vez dentro do seio familiar. Muitas pessoas escondem as coisas dos filhos. Que vão descobrir mais tarde e que vão se revoltar e causar problemas à harmonia familiar. Então, eles têm que participar, sim, lógico. Você não vai falar, como nós falamos aqui da crítica, de uma maneira agressiva. Você vai trazer ele de uma maneira harmônica, carinhosa, onde ele vai participar, ele vai se achar presente. Eu sou importante à minha família. Minha mãe e meu pai me escutam, me ouvem. Eu tenho voz ativa.
no que eu vou falar. E isso, para ele, é algo muito importante. E não se esquecer que nós já fomos criança. Nós já passamos. Hoje nós somos maduros, né? Mas nós já fomos da idade dele. E eles enxergam a vida, eles enxergam o dia a dia de uma maneira totalmente diferente da nossa. E puros. Isso é importante. Eles têm essa pureza que muitas vezes nos falta. Bom, estamos encerrando o primeiro bloco de perguntas do nosso programa. Nosso convidado de hoje, Cláudio Moreira, e a gente está tendo um bate-papo muito interessante sobre família. Vamos para um breve comercial e retornaremos logo a seguir. Quando você não possa grafar boas referências em relação a determinada pessoa, vale mais silenciar quanto a ela. Estamos retornando ao segundo bloco de perguntas do nosso programa. Nosso convidado de hoje é Cláudio Moreira, da Associação Espírita Fraternal, com o tema Evangelização dos Pais na Casa Espírita. Dando continuidade às perguntas. Cláudio, por que os pais não devem dar tudo que os filhos pedem? O que seria a famosa frase, o que seria dar limite aos filhos? Como dosar disciplina e liberdade? Bem, a gente até no primeiro bloco comentou um pouquinho sobre isso, sobre os bens materiais, né, de você procurar dar tudo o que seu filho quer, na hora que ele quer. Eu acho que quando você fala colocar limites, isso é uma coisa importante de você fazer com que ele entenda que nem tudo que ele quer ou que ele deseja pode ser alcançado naquele momento, naquela hora. Quando você também perguntou, Mônica, no primeiro bloco, dessa questão da participação, e aí vai com o limite, à medida que você esclarece e faz com que ele tenha essa presença, quando ele te pede alguma coisa que você diz que não pode ou que não vai dar, e você esclarece a ele o motivo, ele entende. Entende ao ponto de, da próxima vez, ele faz aquela pergunta, quando você puder, você me dá? Esse quando você puder, ele já sabe que tem a sua hora, o seu momento, para que as coisas aconteçam. Então, você tem que mostrar a ele o que é certo, você tem que fazer com que ele entenda que nem tudo que ele quer, e adolescente acontece muito disso, né? Porque ele acha que nós somos quadrados, que não entendemos nada, e na verdade não. Por nós sermos maduros e por já termos passado por situações parecidas, nós sabemos o que nós estamos falando. Então, o limite, a negação, muitas vezes, é para você poupá-lo, para você mostrar a ele que esse não é o caminho. E à medida que você faz isso de uma maneira esclarecedora, ele entende e ele compreende. Então, ele aceita aquilo de uma maneira mais tranquila, sem brigas, sem intrigas. Ele vai entender que essa negação, no caso, faz sentido. Ele não vai mais te perguntar por quê, porque eles gostam muito de perguntar isso, né? Quando você fala não, por quê? Aí você explica por quê. Ele para com isso, porque ele vai entender perfeitamente aonde você quer chegar. Cláudio, explica pra gente a famosa frase, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Basta apenas falar ou é importante dar o exemplo? Interessante, Mônica, porque a minha mãe tem lá os seus 85 anos, passados 82, e é uma frase que ela pronunciava sempre, né? E pronuncia até os dias de hoje. E a gente acha interessante, que é o faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Errado. Porque nós somos exemplos para os nossos filhos. E a gente tem que perceber isso constantemente, porque eles observam, eles estão atentos a isso. Eu tive uma experiência há pouco tempo com o meu menorzinho, onde nós estávamos andando por Friburgo, já era altas horas da noite, quer dizer, a cidade estava vazia, nós estávamos no carro, e nesse momento, por segurança, você acaba ultrapassando o sinal vermelho. Uma questão de segurança. E ele observou aquilo. E na hora certa ele fez o questionamento. Por que que se avança o sinal vermelho, se o sinal vermelho, quando está ligado, é para você parar? Então, quer dizer, ao exemplo. Então, estamos errados. A gente tinha, mesmo que você explique a ele, oriente a ele, mas ele observou. Ele estava atento àquele detalhe.
Então, a questão do faça o que eu faço, porque se eu fizer errado, com certeza ele vai fazer também, porque ele vai achar que se eu estou fazendo, aquilo pode ser feito. E os nossos filhos nos observam o tempo todo, mesmo nas horas que a gente acha que eles não estão observando. É constantemente. Principalmente nas horas que a gente acha que eles não estão observando. Até mesmo, outra importância do diálogo na família, outra importância da participação. Você, às vezes, está conversando algum assunto, ele está brincando, você acha que ele não está ouvindo, mas ele está atento a tudo que está acontecendo. E, num determinado momento, ele te cobra sobre aquilo. Então, se ele participa, não vai acontecer isso. Porque ele sabe que tudo que está sendo dito, ele vai ter a participação. E ele está atento. Então, exemplo é fundamental. Somos exemplos vivos às nossas crianças. Somos o exemplo do nosso futuro. Se queremos construir um futuro melhor e saudável e com harmonia, temos que fazer a nossa parte. Aí vale salientar que não só com as crianças. Vivemos cobrando a harmonia do mundo. Vivemos cobrando a paz no mundo. E fazemos o quê? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa participação? O que eu estou fazendo para melhorar isso? É o exemplo, eu tenho que fazer a minha parte. Se o meu filho percebe que eu estou fazendo algo, ele também vai fazer. Se eu não consigo me desvencilhar dos meus bens materiais a ajudar aqueles que necessitam, ele jamais vai dar o brinquedo dele a uma criança carente. Eu não faço isso. Como é que eu vou querer que ele faça? Como é que eu vou cobrar alguma coisa a meu filho se eu mesmo não exercito? Então, isso tem que ser pensado. Esse exemplo, eu vou ter um homem de bem se eu me mostrar a ele realmente um homem de bem. Isso eu vou mostrar e ele vai seguir esse meu exemplo. Mais uma vez, somos chamados à responsabilidade. Claro. Lembrando que influenciamos a vida de todos aqueles que nos cercam. Claro, principalmente das crianças. Principalmente os menores, que são os mais atentos. Que a gente acha que é pequenininho, não está prestando atenção, não está entendendo nada. Eles estão ligados o tempo todo no que vem acontecendo. Até, de repente, nas adversidades do dia a dia, eles também presenciam e eles também estão ligados nisso. Cláudio, Pestalozzi certa vez disse: educar é desenvolver progressivamente as faculdades espirituais do homem. Qual o papel da espiritualização da família? Esse trabalho que a gente vem realizando na nossa casa, no sentido de você levar a espiritualização à criança, mostrando a ela o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, e aos pais de como conduzir esta criança, de como orientar e esclarecer esta criança no seu dia a dia. Essa espiritualização, Mônica, você aborda muitos temas que envolvem a participação pais e filhos. Então, se você traz a espiritualidade para dentro de casa, você traz o amor, você traz a compreensão, você traz o diálogo, você traz a harmonia. São tantas virtudes que são trabalhadas dentro do seio familiar. Você traz a razão de cada um dentro do seio familiar, o que cada um representa dentro da família. Então, esse trabalho é um trabalho de extrema importância dentro do seio familiar. O nosso trabalho de evangelização de pais começou mediante isso, onde você trabalhava a criança, onde você orientava a criança, ela retornava para o seu lar e na outra semana, quando a gente ia ter o contato com essa criança, ela estava arredia como na semana anterior. Então, você tem que fazer o trabalho todo novamente com essa criança. Então, tem que ter esse trabalho geral, global. Tanto que eu iniciei o nosso trabalho hoje dizendo que é um complemento, a evangelização de pais é um complemento da evangelização infanto-juvenil. No final, você tem uma evangelização de toda a família, o que é muito importante. Cláudio, aproveita e passa para a gente o dia e o horário do grupo de família da associação. Esse grupo de família é juntamente com a Escola de Evangelho, todos os sábados, a partir das 15 horas.
nós fazemos primeiro o trabalho junto com as crianças, dividido em 2 grupos, porque quando nós começamos, Mônica, eu já falei até na vez anterior, mas vale ressaltar, nós começamos com um grupo de 4 pessoas, eu e mais 3. Hoje nós temos 40, dividido em 2 grupos. Então nós temos um grupo que começa 3h30 e vai até 4h15, 4h20. Depois nós temos um grupo que inicia às 4h30 e vai até às 5h20. São 2 grupos bem participativos. Então fica aí e interessante que é um grupo diferente do outro. Isso é algo que a gente acha muito interessante, né? Você aborda um tema com o primeiro grupo e você faz esse tema totalmente diferente com o segundo grupo, porque são vivências diferenciadas. Quer dizer, quanto que nós estamos colhendo ali de informação para todos que estão participando? E isso é muito agradável, né? É uma coisa muito salutar para todos que estão envolvidos. Fica aí o convite, lembrando que as reuniões são sempre realizadas na Associação Espírita Fraternal. E uma reunião aberta a todos que queiram participar. Que bom. Cláudio, Jesus já afirmava em Mateus 5, 15, 11. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Seria esse um alerta para o que falamos com os nossos filhos e a maneira que os tratamos? Mônica, eu costumo dizer para todos o seguinte: o importante não é o que você fala, porque o que você fala, você sabe o que está falando. É como você fala. Como você aborda o que você quer falar. Então, muitas vezes, você tem que ter o tato para poder chegar ao objetivo que você deseja. Se você interpela um jovem na sua adolescência, com todos os seus hormônios aflorados, que ele não vai a determinado local, se você não usa as palavras certas, você vai ter deles respostas evasivas. Você vai ter dele uma fuga. E, no entanto, você não vai fazer com que ele entenda o porquê que você está interpelando ele daquela maneira. Então, não é o que você fala, é como, a maneira como você vai chegar a ele e mostrar a ele o que você quer dizer. E isso é fundamental, isso é muito importante. Como você vai abordar esse assunto e como você vai fazer com que ele entenda. Então, usar as palavras certas no momento certo. A gente usa muita técnica do sanduíche. Primeiro você traz ele para perto de você, depois você diz o que quer, depois você dá um abraço e um beijo. Pronto, está resolvido o problema, ele entendeu perfeitamente. Quantas dicas interessantes com relação à nossa família Isso e o trato com os nossos entes Essa queridos. técnica é formidável. Sabendo usar, você tem tranquilidade em passar as informações. Cláudio, vamos falar um pouquinho sobre casamento? E o casamento na visão espírita? Qual seria o efeito da abolição do casamento para a sociedade humana? Seria um retorno da humanidade, vamos assim dizer, né? Nós teremos, vamos dizer, até mais atrasados que os animais. Se você pega os canais tipo Discovery, National Geographic, você vê que os animais eles dão um banho em nós no que se diz respeito a relacionamento entre as espécies, né? Então seria um retorno à humanidade à fase primitiva. Eu creio dessa maneira. Existe alguma classificação quanto aos casamentos? Martins Peralva, ele nos mostra alguns tipos de casamentos. Por exemplo, nós temos aqueles casamentos acidentais. São almas inferiores que se encontram e se unem para estabelecer aí o casamento. Temos os provinciais, né, vamos assim dizer, provacionais, né, provacionais, onde ambos estão ali unidos para a melhoria, para o crescimento. Eu acho que isso é a maioria, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, onde nós estamos aqui resgatando erros, então esses provacionais têm muito a ver. Temos os casamentos sacrificiais,
espíritos mais evoluídos que vêm, se unem àqueles mais inferiorizados para poder auxiliá-los no seu crescimento. Os casamentos afins de almas que estão aqui para dar continuidade a um trabalho que já vem sendo exercido a longo prazo. E aquele que nós podemos definir de transcendentes. Aí já são espíritos superiores, com trabalhos dignificantes, de missionários. Isso nós vamos chegar lá, tenho certeza. E se você me permite, e até aproveitando, certa feita numa reunião mediúnica, nós tivemos um relato muito interessante de um marido que não deu o valor necessário ao casamento e se enveredou pelo lado da bebida, da prostituição, do álcool, e em função disso ele veio a falecer. Ele não tinha um bom relacionamento com a esposa ficou e deu continuidade ao trabalho com os filhos e ele foi à espiritualidade. Hoje ela está desencarnada, ela se encontra numa colônia, estudando e aprimorando, já perdoou ele, ao ponto de querer retornar com ele para dar continuidade a esse trabalho. Ele insiste em vê-la, mas ele ainda não teve essa permissão de buscá-la, entendeu? Por que eu estou falando isso? Para a gente dar valor à experiência que nós estamos tendo agora, de poder exercitar com amor e carinho, entendeu? Então, um relato desse faz com que a gente busque a reflexão de dar valor à oportunidade que estamos tendo. Com certeza. Infelizmente, nosso tempo está acabando. E eu gostaria de agradecer a sua participação, que só enriqueceu o nosso Atualidade Espírita. O nosso muito obrigada por esse bate-papo tão esclarecedor, Cláudio. Nós que agradecemos, Mônica, essa oportunidade de trazer essas palavras e fazer com que as pessoas reflitam um pouco, né? Olha para dentro de si, dá a sua participação, a sua contribuição para que possa buscar a harmonia no seu relacionamento. Então, nós que agradecemos essa oportunidade e falar de família, sobre esse assunto, você tem muito ainda a conversar. Com certeza. Muito obrigada. Nós que agradecemos. A todos vocês que ficaram conosco, o nosso muito obrigada. Eu gostaria de falar um versinho de Casimiro Cunha, que diz o seguinte: fala pouco, pensa muito, sobretudo faze o bem. A palavra sem ação não esclarece ninguém. Um beijo no coração de todos vocês.